Que a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro e hoje vamos estudar mais um pouco sobre o livro do Apocalipse, capítulo 11. Muito importante, antes de iniciar este vídeo, é você dar uma olhada no anterior, onde fala da primeira parte do estudo, para então vir aqui, para estudarmos mais um pedaço dessa profecia, que é bem complexo, muito grande, por isso está sendo dividido em vários vídeos aqui no canal. Então, nós iniciamos, na semana retrasada, o versículo 1 e também o versículo 2. Então, o vídeo passado, trata aí da explanação sobre esses dois primeiros versículos para identificarmos as figuras proféticas, utilizando somente a Bíblia, como forma de interpretação. Então hoje nós vamos a partir do verso 3, então acompanhe comigo, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 11, verso 3, e ele vai dizer assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Versículo 4, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Então, o versículo 3, acabei me confundindo, a gente já falou um pouco sobre o versículo 3 também, o tempo aí do testemunho, que elas vão profetizar por 1260 dias, vestido de saco, em época difícil, somente humilhando-se diante de Deus para passar esse período tão complicado, 1260 dias, ou anos que nós já comentamos aqui, que foram entre 538 a 1798, em uma outra profecia aí bem conhecida. E o versículo 4 ele diz assim: Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então aqui já aparecem mais figuras proféticas para nós analisarmos com cuidado, onde ele fala de duas oliveiras e de dois castiçais. Nesse próximo versículo, essas duas testemunhas são mencionadas, como as oliveiras e os castiçais, e nas escrituras, a gente olhando a Bíblia, existem passagens onde são citadas essas duas figuras proféticas. Então, para entender o que significa, a gente vai ter que estudar um pouco ali o livro onde está incluído isso, e a primeira parte é no livro de Zacarias. Então, vamos abrir as nossas escrituras em Zacarias, a partir do verso 1 até o 4, que diz assim: E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: O que vê? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada um das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E eu respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor, o que é isso? Então, aqui fala um pouco, sobre uma profecia que está em Zacarias capítulo 4. E nesses versículos o profeta ele tem uma visão e pergunta do que se trata para o anjo. O interessante é que é citado aí um castiçal de ouro, um vaso de azeite, 7 lâmpadas e também 7 canudos, para cada uma das lâmpadas. E se compararmos isso com Apocalipse 11:1, a gente vai ver uma semelhança interessante sobre essas 3 figuras proféticas. Porque diz assim lá: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e me disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então aqui, é interessante que agora nesse capítulo de Zacarias, ele fala de um castiçal de ouro, que inicia, um castiçal de ouro e um vaso de azeite no topo desse castiçal. Então, um castiçal é semelhante a um copo, e para nós entendermos, nós precisamos enxergar a figura profética. Então vamos desenhar na nossa cabeça um castiçal de ouro, segundo a profecia, em cima dele, no topo, um vaso de azeite, que está ali, meio que apoiado acima do castiçal de ouro, e suas 7 lâmpadas com 7 canudos, que estão ali em cima do vaso de azeite. Então vamos imaginar um castiçal, no meio uma interseção de um vaso de azeite, e 7 lâmpadas, os 7 canudos ali um pouquinho acima. Então, bem interessante a gente conseguir visualizar isso, para a gente entender aqui o segundo
entender, né, seguindo o contexto da profecia. Então nós comparando com Apocalipse 11:1, a gente vê que tem o templo de Deus, que é a igreja de Deus, né? Porém, outra hora, figurado como castiçal de ouro. Então antes, o templo onde oferecia sacrifício, e agora nós que somos o templo de Deus, a igreja de Deus. Agora a gente tem a igreja, né, como o templo, ou em outras figuras proféticas como mulher. E olha que interessante, o altar, que é o vaso de azeite nesse caso, simboliza uma transição. Porque, pense comigo, o castiçal de ouro estava ok, aí colocaram um vaso de azeite em cima e colocaram 7 lâmpadas ou 7 canudos. Então, se a gente for analisar a figura profética, a gente pode entender o quê? Que havia um castiçal de ouro, houve uma intercessão por um vaso de azeite onde surgiram 7 lâmpadas. Então, olha que imagem boa de nós analisarmos. Se a gente for pegar bem, a comunidade de Israel, né, ali o povo levita que exercia o sacerdócio, ela foi transferida para a igreja de Deus, corpo de Cristo. E a partir disso, em cima do vaso, o que surge? 7 lâmpadas ou 7 canudos. Em que nós, percebendo no numeração 7, nas profecias do Apocalipse, nós vemos que os 7 olhos do Senhor, né, que percorrem toda a terra, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é bem semelhante aos 7 castiçais de Apocalipse, onde diz que cada era da igreja é um castiçal. Então, olha que interessante, o antigo pacto sendo substituído pelo sacrifício de Cristo, que é a intercessão simbolizada pelo vaso, que ele não está simbolizando Cristo, né, literalmente. Então a profecia ela simboliza uma transição, porque a partir do momento que tem um castiçal que serve de apoio para o vaso de azeite, e em cima desse vaso surgem 7 lâmpadas, batendo aí numericamente com as 7 eras da igreja de Deus, que também são lâmpadas, são luz para o mundo, né, apoiado pelos seus 7 canudos, né, que é as mesmas 7 lâmpadas. Então as 7 eras da igreja de Deus que justamente surgiram após o sacrifício e intermediação de Cristo por nós, né? Então olha que figuras interessantes, proféticas, para a gente entender que é bem tranquilo quando a gente analisa a forma profética em que foi falada, uma forma, né, que ali a chave para entendimento são as 7 lâmpadas por primeiro, né? A gente associa com 7 castiçais que a Bíblia fala no Apocalipse. Então o azeite substitui o sacerdócio, então Cristo agora com um novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e a partir que o azeite faz esse trabalho, então ele é a base, ou seja, o corpo, né, é sustentado, as 7 lâmpadas, né, é sustentado por esses vasos de azeite que simboliza ali o sacrifício na intercessão de Cristo. Lembrando, né, que a profecia ela já aponta os objetos fixos, né, o modo de eu falar surgir, né, apenas um modo que eu tô usando para falar. E mais uma evidência sobre isso a gente vai ver nos versos seguintes, né? Claro, ali para frente vai mencionar 2 oliveiras, e no contexto, né, para a salvação do homem, como a gente falou aqui, já é necessário aquele que prega, ou seja, o homem batizado, o que anuncia, na época de Cristo os apóstolos, né, os recém-batizados, e também a ferramenta que é a Bíblia, né? A gente já falou sobre isso no vídeo passado, porque que é necessário que um sem o outro não consegue batizar e não consegue espalhar a mensagem, né? Então um homem sem uma Bíblia não vai conseguir batizar para a igreja, porque ele não vai conseguir provar aquilo que está falando, né? Como já dissemos, a fé vem pelo ouvir. Então, agora continuando assim, olha o que diz. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabe tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel torna-se-á uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça a ela, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado o alicerce desta casa, também as suas mãos o acabarão. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isso está em Zacarias, né, 4, do verso 5 ao verso 9. No contexto dessa profecia é citado Zorobabel, que foi um dos fundadores do segundo templo após a saída do cativeiro na Babilônia. Então aí a gente já consegue, né, ter mais uma noção que o castiçal de ouro realmente era o segundo templo, que posteriormente foi substituído pelo corpo de Cristo, né, que nós falamos mais uma vez aqui nessa profecia, é a intercessão figurada pelo vaso, o mesmo altar, né, que é o mesmo altar da profecia de Apocalipse, que é uma base das 7 lâmpadas, ou seja, as 7 eras da igreja de Deus, que vamos entender mais um pouquinho. O ouro, né, podemos considerar como a sabedoria sacerdotal e a expiação do pecado, né, que dava que trazia, né, ali que julgava as leis através da lei,
todos os habitantes ali, todos os judeus, que estava válido na época, né, antes da intercessão, e perdoava os pecados. E no contexto das duas testemunhas, justamente é citado 2 castiçais. Então agora nós vemos, né, que aqui tinha um castiçal de ouro, que foi mudado a intercessão, né, do sacrifício pelo vaso, onde surgiu 7 lâmpadas, 7 eras da Igreja de Deus. Então agora, como na profecia das duas testemunhas diz que vai sair, né, 2 castiçais, então a gente agora usa Apocalipse, né, onde nós vimos que uma igreja representa um castiçal. Isso está escrito lá em Apocalipse 1:20, que diz: e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O interessante é que em Zacarias é dito que Zorobabel iniciaria a construção do templo e suas mãos acabaria. E um detalhe chama atenção na profecia, que diz: trará a pedra angular com aclamações, graça a ela, graça a ela. Então aqui nós já temos uma referência muito clara a Cristo, né? A pedra angular, que todos aclamam para ela, graça a ela, graça a ela. Facilmente a gente pode enquadrar como Cristo, né? Que é a pedra de esquina, né, que fundou a igreja, e todos os povos puderam dizer graça a ela, né, ou seja, graças a Jesus Cristo a gente tem, não só judeus, mas gentios têm acesso à salvação. E se a gente pegar a descendência de Zorobabel, chegamos a Jesus Cristo, né, então Jesus Cristo ele é da linhagem de Zorobabel, sim, né, o nosso Messias, o qual, segundo a profecia, acabou a obra, ou seja, Zorobabel iniciou a obra, porque ele construiu, né, iniciou a construção do segundo templo, porém a finalização perfeita, segundo a profecia, sairia também de Zorobabel, mas agora falando de Cristo, né? Acabou a obra, iniciando o ministério, seu ministério que agora, né, é um novo altar, nosso corpo, o corpo de Cristo que substituiu o antigo templo, né? Está escrito, né, que ele falava do templo do seu corpo quando dizia que destruiria o templo em 3 dias e reconstituiria. Então agora sabemos que ele é considerado a pedra ou rocha, encaixando, né, perfeitamente na figuração de quando iniciou a igreja. E o que tem nos versos seguintes nos esclarece a seguinte fala: nem por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, sabendo, né, que Cristo ensinou como obedecer a Deus e o verdadeiro significado da fé através do Espírito. Desde a construção do segundo templo até Cristo, essa parte da profecia ainda não havia se cumprido. Aí continuando, né, Zacarias 4:10 diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então esse verso aqui crava a nossa interpretação, né? Dizendo que muitos se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, porque ele está fazendo uma referência a Cristo, né? A linhagem de Zorobabel. E justamente os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra, né? Então, os que se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, ou seja, a sua descendência que traria salvação, é justamente os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra, agora 7 castiçais ou 7 eras da Igreja de Deus. Lembrando, né, que nesse contexto, antigamente era 7 lâmpadas, porque a igreja estava profetizada, 7 eras da igreja estavam profetizadas, mas ainda não existiam, e quando vieram a existir, né, se tornaram 7 castiçais. Então por isso que ela tem uma mudança aí na figura de interpretação. Com agora a igreja formada, né, ela pode ser chamada de a castiçal. Então agora podendo concluir, né, a promessa de Deus a Abraão, onde toda a carne, né, toda a sua descendência, todo aquele que confessa Cristo como Salvador e se batiza, se torna, né, um judeu pela fé. Para encerrar, né, vemos 2 oliveiras que vertem de si azeite dourado, mas a oliveira é Israel, então 2 oliveiras claramente dá uma referência a Israel, porque na profecia vimos o castiçal, né, o antigo templo com a intercessão do sacerdócio levítico, vimos Cristo, vimos a igreja e também, né, o Israel representado pelas 2 oliveiras que vertem de si azeite dourado, e podemos também interpretar como a própria palavra de Deus, né, que além de Israel, que naquela época vertia de si azeite dourado, ou seja, conhecimento, mas isso através da lei e os profetas, né, então os 2 juntos vertem de si azeite dourado, agora a igreja de Deus, né, então houve essa alteração, porém na época do profeta ainda era a comunidade de Israel, né? Então, importante nós atentarmos a isso. E agora, quando a gente for ler de novo esse versículo, vai ficar mais tranquilo para a gente entender, ó, Apocalipse 11, verso 4, que diz: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Então, ele não está falando de 4 coisas, está falando, ó, essas são as 2 oliveiras, e essas mesmas 2 oliveiras também são 2 castiçais, ou seja, são 2 eras da igreja de Deus. E se nós pegarmos entre 538 a 1798, justamente nós vamos ver que nesse tempo se completaram 2 eras da Igreja de Deus, num estudo, né, que nós temos aqui no canal sobre 7 eras da Igreja de Deus. Muito importante você dar uma olhada para você se enquadrar aqui, para entender essa profecia também, né? E nós temos até o nome dessas eras, que são Tiatira e também Sardes, né? Então
a época do testemunho de 538 a 1798, justamente entre as eras da igreja de Tiatira e Sardes, sendo essas dois castiçais, né? Então, muito importante nós entendermos isso também, que para nós obtermos mais informações para entendermos os versos seguintes, né? E um próximo estudo sobre as duas testemunhas. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer mais uma leitura aqui desses versos de Zacarias 4, para agora com esses dados vai ficar mais fácil a gente entender. Então, abra sua Bíblia novamente, Zacarias 4, para nós lermos. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. E me disse, o que vê? E eu disse, olho, eis que vejo um castiçal de ouro. Então, abrindo um parênteses aqui, né, antigo sacerdócio levítico através dos templos, né, onde era oferecido os sacrifícios. É um vaso de azeite no seu topo, ou seja, a intercessão, né, agora uma nova base que é o sacrifício de Cristo, ampliando salvação para todos os povos, com suas 7 lâmpadas e canudos, né, e 7 canudos que são simbolizadas as 7 eras da Igreja de Deus, que só foram possíveis após a transição do sacrifício de Cristo. Um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Lembrando que lâmpadas, né, 7 lâmpadas, podemos ver que elas geram luz, né, conforme é dito que nós somos a luz deste mundo, né, a igreja que transmite sabedoria, né, a palavra de Deus pela terra. Versículo 3. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então aqui na época, né, a antiga comunidade de Israel, que na profecia do Apocalipse agora é a nova igreja, né, e também a sua palavra, porque ambas vertem desse azeite dourado que a gente vai ver a seguir. Versículo 4. Respondi o anjo dizendo, ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isso? Eu disse, não, Senhor meu. Versículo 6. Respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, né, lembramos novamente da Samaritana, a palavra de Cristo para a Samaritana, onde os verdadeiros adoradores adorariam o Espírito em verdade. Então aqui já está profetizando essa época, onde viria a salvação através das palavras de Cristo, né? Versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, torna-te-á uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamação, graça a ela, graça a ela. Ou seja, da linhagem de Zorobabel, o mundo, né, o mal, o domínio do diabo se tornaria uma campina, ou seja, deixaria de existir, porque da linhagem de Zorobabel viria a pedra angular, que é Cristo, e todos clamariam a ela, né, dizendo graça a ela, porque todo homem agora tem a salvação como uma possibilidade. Versículo 8. E a palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Ou seja, Zorobabel iniciou a construção, né, daquele templo que estava ativo na época do sacrifício, né, não existia Cristo ainda. E continuando diz assim, também as suas mãos acabarão, porque para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão. Ou aqui, mais dando uma pausa, mais uma referência, né, ao pequeno rebanho, coisas pequenas que se alegrarão, né? Vendo o prumo na mão de Zorobabel, ou seja, vendo a descendência e o trabalho que viria de Zorobabel, que é Cristo, né? Isso segundo a linhagem carnal descrita nos evangelhos, né? Nós sabemos que Jesus nasceu ali na casa, né, de Davi, claro, mas nós cremos, né, que ele é filho direto de Deus, né? Tendo a semente da mulher que é Maria. Então, porém, assim como ele é filho de Davi, ele também aqui, né, usa Zorobabel para ligar essa descendência. Continuando, ele diz, esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Ou seja, né, do prumo de Zorobabel viriam as 7 eras da Igreja de Deus, que é o mesmo corpo de Cristo. Verso 11. Respondi-me mais dizendo-lhe, e o que são as 2 oliveiras que estão à direita e à esquerda do castiçal? Que era o antigo templo, né, ou seja, ali o trabalho dos judeus levitas que vertem de si azeite de ouro, conhecimento junto com a palavra de Deus, que são as leis dos profetas e os salmos até aquela época. Respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si de azeite dourado. E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então aqui, né, muitos ainda associam a Zorobabel e a Josué, essa figura. Aqui não dá para dizer que estão errados, porque ambos eram judeus também, né, sacerdotes, construíram o templo, Josué sacerdote, né. Então, mas uma figuração mais ampla nessa profecia aqui, falando da transição de Cristo, nós podemos enquadrar num contexto como o povo de Israel, né, e também a palavra de Deus, que são os que emanavam azeite dourado, que na palavra profética, né, significa conhecimento, tá bom?
Então é isso, né? Ficamos por aqui com esse estudo, um pouco mais complexo, um pouco mais longo. Espero que todos tenham entendido, né? E qualquer dúvida é só nos contatar para conversarmos sobre, né? Então, continue nos acompanhando aí, ajude divulgando a palavra de Deus, né? Seja compartilhando, seja dando um like, forma que você quiser nos ajudar, né? Estamos à disposição e contamos com todos vocês para o próximo vídeo. Paz seja com todos e até lá!